O voo 401 é conhecido como um dos casos mais intrigantes da aviação, pois a partir desse voo específico, houve várias aparições reais de fantasmas em vários aviões. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço desde já que você se inscreva e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Meu nome é Júlio e você é muito bem-vindo aqui no Casos Incógnitos. Tudo começou em 29 de dezembro de 1972, quando o avião TriStar, da empresa aérea Eastern Airlines, caiu nos pântanos da Flórida. E nesse desastre, várias pessoas morreram. O voo foi comandado pelo piloto Bob Loft e pelo engenheiro Don Repo. Eles foram apontados como principais responsáveis pelo trágico acidente. De acordo com algumas investigações, o acidente ocorreu devido à distração dos tripulantes. O voo vinha de Nova York com destino a Miami, e quando se aproximaram da cidade, foi direto em direção a um pântano. E bem, o que se sabe é que o piloto automático foi desligado sem querer pelo comandante Loft, e isso ocorreu no momento em que ele e Don Repo se atentavam ao funcionamento de um periscópio, que é um aparelho que reflete o que está fora do ângulo da visão, pois as condições meteorológicas naquela noite estavam péssimas. Sendo assim, não foi possível distinguir corretamente em que posição se encontrava o avião, sendo que nesse momento, o avião já estava indo em direção ao chão. O avião foi perdendo altitude rapidamente, porém, quando o comandante percebeu o fato e quis reverter a situação, já era tarde demais. O voo 401 chocou-se com o Pantanal abaixo a uma velocidade de 227 km por hora. O avião foi se desmanchando na medida em que ele atravessou o pântano e a grama, criando uma enorme bola de chamas por consequência do combustível que estava no avião. O primeiro oficial Stockstill morreu no impacto, e apesar do piloto Robert Loft e o engenheiro de voo Donald Repo inicialmente sobreviver ao acidente, Loft morreu enquanto era retirado dos destroços, e Repo não resistiu aos ferimentos graves e mais tarde morreu no hospital. De acordo com as investigações, as causas do acidente foram duas: erro humano e falha no equipamento. Mas diversos componentes do avião que ainda funcionavam foram recuperados após o acidente para serem reaproveitados em outras aeronaves da Eastern. E é aí que começa todo o mistério. Logo após isso, começaram a surgir boatos estranhos de pessoas terem visto os fantasmas do falecido Bob Loft e Don Repo em várias das aeronaves que receberam peças do voo 401. Foram vários os relatos de pessoas que afirmaram que viram tanto o comandante Bob Loft como o engenheiro Don Repo, ambos dentro dos aviões que continham peças reaproveitadas do avião que tinha caído. Além disso, as aeromoças relatavam que as aeronaves ficavam frias repentinamente, como se tivesse alguma presença sobrenatural ali. Algumas vezes, até tomavam uma forma fantasmagórica. Ambos os homens mortos eram frequentemente vistos por tripulantes e passageiros, normalmente de pé nos corredores, sentado nos bancos, nos banheiros e até mesmo na cozinha. Um relato assustador aconteceu quando uma passageira notou um pálido olhar de um homem, aparentemente atordoado. Como ela ficou muito assustada com aquilo, ela chamou a comissária de bordo para expressar as suas preocupações sobre o passageiro doente, quando de repente, o homem misterioso desapareceu, deixando assim a moça em pânico. Mais tarde, quando a moça havia se recuperado da sua histeria, foi mostrada a ela imagens de várias pessoas da companhia aérea. Ela reconheceu imediatamente Don Repo e afirmou que era o homem que ela tinha visto. Em outra ocasião, um piloto de outro voo ouviu um som estranho vindo de um compartimento abaixo do cockpit, e pensando que poderia ser um indicativo de algum problema mecânico, ele abriu o compartimento e foi surpreendido com Don Repo, agachado abaixo olhando para ele. E simplesmente aquela imagem fantasmagórica desapareceu. Outra vez um piloto e dois assistentes de voo viram Loft vagando ao corredor do avião antes da decolagem, e nessa situação ele até mesmo falava com as pessoas. E como anteriormente, ele desapareceu no piscar de olhos, e a tripulação ficou tanto surpresa quanto abalada, e o voo teve que ser cancelado. Em uma outra ocasião, Don Repo se materializou ao lado de um piloto, e este, ficando atônito com a situação, ouviu uma frase do fantasma dizendo o seguinte: "Nunca haverá outro acidente, nós nunca vamos deixar isso acontecer." Mas o ápice foi quando o próprio vice-presidente da Eastern afirmou que conversou com o falecido capitão Loft antes de entrar em um voo. Só depois dos cumprimentos, ele o reconheceu. Momentos depois, ao procurá-lo, não o encontrou mais. Os relatos desses fantasmas foram em aproximadamente 30 voos da Eastern. Foi então que John Fuller passou a investigar o assunto, reunindo investigações policiais e relatos de comandantes para publicar o livro O Fantasma do Voo 401. Mas a investigação sobrenatural do caso, por assim dizer, foi difícil de ser realizada devido à resistência dos empregados em falar do assunto,
Sendo assim, muitas informações foram ocultadas pela Western, pois eles possuíam todos os documentos que continham os detalhes dos voos. Fato é que foi confirmado que as peças do voo 401 foram reaproveitadas em outros aviões, justamente naqueles em que as coisas estranhas aconteciam. O caso do voo 401 é repleto de outros detalhes, com relatos igualmente assombrosos dos familiares de Loft e Repor. Hoje, toda a história do voo 401 permanece um mistério e é bastante intrigante. Em 1978, 6 anos após o ocorrido, um filme com o mesmo nome do livro de Fuller foi feito sobre o caso, e a Eastern Airlines não quis mais se pronunciar sobre o assunto, e assim, logo as fontes para alimentar essas histórias acabaram, assim como os fantasmas que visitaram as aeronaves. E bom, nós gostaríamos de saber a sua opinião, se você acha que realmente ocorreu algo sobrenatural sobre esses voos, ou foi tudo fruto da imaginação das pessoas. Comente aqui embaixo, obrigado por ter ficado até aqui e nos vemos no próximo vídeo.